Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Pedro Neto, mais uma vez com vocês. Hoje vamos falar do comunicado início da prova pericial? Vamos lá, segue comigo aí. Ok, a sua proposta de honorários foi aprovada. Não sei se vocês lembram direitinho de quando eu expliquei como funcionam todos os fluxos periciais desde o momento que você é nomeado até a hora que você entrega o laudo pericial. Vamos rever esse fluxo? Quando você apresenta a sua proposta de honorários, essa proposta é apresentada para as partes, discutida, normalmente leva um grande tempo até a sua aprovação ou homologação. Essa proposta foi homologada, é enviada uma intimação pela parte responsável por tal pagamento, que nesse caso, se vocês lembram bem, é a GNDU. A GNDU faz o depósito judicial da verba pericial e comunica à Justiça, certo? Na sequência, o perito será intimado. E daí? Qual que é o próximo passo? O que você, que é perito, que está iniciando, o que você terá que fazer? Vamos ver? Muito bem. Você vai ter que comunicar a data de início dos trabalhos periciais. Mas você vai me dizer, ô Pedro, onde que diz que eu tenho que fazer isso? Por que eu sou obrigado a fazer isso? De acordo com o Código de Processo Civil, artigo 474, as partes terão ciência da data e local designados pelo juiz ou indicados pelo perito para ter início a produção da prova, ou seja, o início da prova pericial. Então, na sequência, o que acontecerá? O perito vai ter que comunicar a data para a Justiça, para que seja dado o seguimento no fluxo de todo aquele processo que nós vimos nas aulas anteriores. Muito bem, comunicada a perícia. Vocês vão me perguntar como fazer isso. Primeiro, como toda manifestação do perito, é sempre através de uma petição direto nos autos, nesse caso para informar a data que será realizada a prova pericial, ou seja, a data de início da prova pericial e também, muito importante, porque você tem que seguir o que está previsto no artigo 474, você tem que dizer aonde que será feita essa prova pericial, ok? Você deve também informar os dados para contato. E por que isso? Porque as partes elas têm direito de, se quiserem, acompanhar a prova pericial. Ou seja, seus assistentes técnicos podem entrar em contato com você, perito, para verificar se você necessita de algumas outras informações para dar continuidade aos seus trabalhos e até mesmo acompanhar o trabalho, podendo até, em algumas ocasiões, assinar o laudo em conjunto com o perito. Muito bem, o que mais que tem que ser feito, gente? Você tem que sempre observar o que foi estabelecido pelo juiz no despacho de nomeação. Eu vou dar dois exemplos para vocês. Tem alguns juízes aqui no estado do Paraná que quando eles me nomeiam, eles colocam uma vez comunicado o depósito dos honorários judiciais, o senhor perito deverá entregar o laudo pericial no prazo de 30 dias a partir da data de início da prova. Ou seja, isso não diz que você tem que começar imediatamente a prova pericial. Ou seja, você pode verificar o seu cronograma e estabelecer um prazo para que seja iniciado. Eu, por padrão, até mesmo porque muitas das varas em que eu atuo aqui no Paraná, isso já é algo antigo, elas pediam sempre que o comunicado de início da prova pericial fosse feito 30 dias antes do início da mesma, certo? Para quê? Porque naquela época os processos eles eram feitos todo em meio físico, né? Era através de autos físicos, então eles tinham tempo de intimar as partes, para as partes tomarem ciência, para posteriormente não alegarem que não foram comunicadas e, de repente, pedirem a invalidação da prova pericial. Tá? Isso é um padrão que era mais adotado no passado, quando os processos eram quase que totalmente feitos através de meios físicos. Tá? Mas existem outros juízes que eles colocam no despacho dizendo, a partir do momento que for comunicado o depósito dos honorários periciais, o perito terá 30 dias, 60 dias,
10 dias, dependendo do tipo de perito que foi nomeado para cada caso, né? E você tem que seguir aquilo, você tem que prestar muita atenção no que o juiz determinou no despacho de nomeação, no despacho saneador, certo? Para os processos que transcorrem em meio digital, isso é mais tranquilo, porque o próprio sistema ele te intima e vai ter no sistema a data máxima que você terá para apresentar o seu laudo pericial. De qualquer forma, é muito importante vocês terem um bom controle disso para não perderem os prazos, ok? E o que mais, gente? O que mais? Qual que é a estrutura da petição? Eu vou colocar aqui um modelo, eu peguei uma das últimas petições que eu elaborei aqui comunicando o início dos trabalhos para mostrar como um modelo, como um exemplo para vocês. Vocês vão adequar ela de acordo com a forma que vocês entendem mais conveniente. É apenas uma sugestão da minha parte, ok? Primeira coisa que você tem que fazer numa petição, como qualquer outra petição, você tem que identificar os autos. Como que se dá isso? Você vai colocar lá o número dos autos, o tipo da ação que você está elaborando a prova pericial, o nome do autor e o nome do réu. Isso é, digamos assim, o cabeçalho da sua petição. Isso após, logicamente, identificar o magistrado ao qual você está direcionando o seu pedido, ok? Na sequência, identificação do perito. Toda petição que você, como perito, faz, você sempre vai ter no primeiro parágrafo, você vai se identificar, dizer como que você foi nomeado, né? Por exemplo, aqui eu fui habilitar nos termos do artigo 156 do Código de Processo Civil e nomeados nos autos em epígrafe. E eu comunico, por exemplo, nesse parágrafo, depois de me identificar, tendo em vista o depósito dos honorários periciais, de responsabilidade da parte requerida, da parte autora, aqui nesse caso é um caso em que os honorários serão pagos em duas partes, ou seja, uma parte pagará 50% dos honorários, a outra parte será paga ao final, visto que a parte autora tem assistência judiciária gratuita, foi concedida a ela essa assistência, né? E no final eu coloco, vem respeitosamente solicitar o que segue, ou seja, você tem que ser bem direto ao ponto, não precisa encher de muito frufru, certo? Estrutura da petição, comunicado da data e local. Lembre, o artigo 474 diz que você tem que comunicar não só a data, você tem que dizer aonde que estará sendo elaborada essa data. Tá? Eu coloco nas minhas petições, em atendimento ao artigo 474 do CPC 2015, comunico que a realização dos exames e análises necessárias para a produção da prova pericial terá início inclusive horário, às X horas do dia tal, do ano tal, no escritório cito a rua tal, na cidade tal, estado tal, estando também disponíveis perito através dos telefones tal e tal, bem como através do e-mail. Ou seja, aqui você deu todas as informações para que as partes possam entrar em contato contigo, se acharem necessário, ok? E mais, aqui ó, isso é algo que eu particularmente já faço há um bom tempo, tá? Porque vocês que porventura já sejam experientes, já tenham um longo tempo de trabalho, vocês sabem que na grande maioria das vezes ninguém aparece para participar da produção da prova pericial. Eventualmente aparece no primeiro dia para discutir alguns assuntos, mas normalmente não comparece. Então, eu acho que faz uns quase 2 anos que eu concedo uma alternativa às partes para participarem da reunião inaugural através de videoconferência. Antes até eu utilizava um outro sistema que eu tinha uma sala de conferência, né? Mas esse dispositivo, esse aplicativo, ele foi terminado, então eu tenho feito através de videoconferência no Skype, tá? Mas já estou até mesmo atualizando essa ferramenta, começarei a fazer através do Google Meet ou do Zoom, tá? Que são ferramentas bem legais para realizar esse tipo de reunião com diversas pessoas. Ou seja, é algo mais conveniente. Você fica no seu escritório,
a parte autora fica no escritório dela, com o advogado dela, a parte requerida, o assistente da parte requerida também entra em contato através do escritório dele, fica tudo tranquilo, todos os assuntos que têm que ser discutidos podem ser discutidos dessa forma. Ainda mais nesse período que a gente tem que estar em um constante isolamento social, tá, gente? Então essa é uma alternativa, não que seja obrigatório colocar isso, tá? Isso é importante, principalmente se você como perito trabalha em casa. Eu tinha um escritório até agosto do mês passado, mas como os meus clientes são os juízes, e os juízes nunca vieram até o meu escritório, eu sempre fui até o gabinete deles, né? O meu escritório era para atender os advogados das partes ou as partes. E como a procura era muito pouca, eu não tinha sentido ter essas despesas. Então, para otimizar os meus proventos, eu encerrei o meu escritório e comecei a trabalhar diretamente de casa. Tenho um escritório bem bacana, bem montado aqui em casa, mas fica mais complicado receber pessoas na minha casa para falar de assuntos profissionais. Houve uma época até que, antes dessa questão do isolamento social, eu colocava também um parágrafo dizendo que se as partes tivessem o intuito de participar de uma reunião presencial, que avisassem com antecedência de 7 dias, que daí eu pegava digamos, uma sala de compartilhamento com outras pessoas e faria a reunião, né? Então, gente, esse é o parágrafo em que eu comunico a forma que será realizada a reunião inaugural. Muito bem. Estrutura da petição, encerramento. Ou seja, você já informou tudo que é necessário. O que você fala? Você pede que as partes sejam comunicadas da data de início da prova pericial para tomarem ciência e, se quiserem, participar da reunião inaugural. Pede deferimento, apresenta os votos ao magistrado que nomeou e é isso daí, gente. Não tem muito detalhe. Embora seja, digamos, uma mera formalidade, você não pode deixar de fazer isso, sob o risco de algum maluco tentar invalidar a prova pericial porque não foi comunicado da data de início. Tá? E isso acontece, fiquem espertos. Você gostou desse vídeo, gente? Pois bem, não esqueça de curtir o meu canal, dar um joinha aqui embaixo, se inscrever e acionar o sininho para receber notificações sempre que um novo vídeo, uma nova aula estiver disponível aqui no meu canal do YouTube. Ok? Gente, hoje eu fico por aqui. Espero vocês na próxima semana com mais um vídeo a respeito de perícia para você que quer entrar nessa área de perícia judicial. Um grande abraço do Pedro Neto.